Olá, está começando mais uma edição do podcast Diálogos de Justiça, uma iniciativa do Poder Judiciário de Roraima para promover informação, cidadania e boas práticas no judiciário. E hoje o nosso tema é sobre sustentabilidade e vamos mostrar aqui as ações da comissão gestora do Plano de Logística Sustentável, que vai realizar neste mês o primeiro mês do meio ambiente. E para falar sobre o assunto, nós temos a honra de receber aqui a presidente da comissão, a desembargadora Elaine Bianchi. Seja muito bem-vinda, desembargadora, ao nosso programa. Sara, a honra é minha de estar aqui e poder levar ao público as ações a respeito de sustentabilidade e não falando aqui só pela comissão, mas falando o que o Tribunal de Justiça vem realizando sobre sustentabilidade. E o nosso estado, né, região norte, né, riquezas naturais, e aí o tribunal, a comissão, né, está aí alinhada com o plano estratégico do tribunal, né, de 2021 até 2026, também com a agenda da ONU 2030. Então, de que forma que a comissão tem buscado conscientizar as pessoas, né, não só nosso público interno, mas também externamente com parcerias, né, essa questão da sustentabilidade? Essa pergunta ela é muito importante, Nilsara, porque Roraima está localizada, né, num local de grande repercussão mundial quando se fala em sustentabilidade. Nós temos florestas, nós temos o lavrado, nós temos riquezas naturais expressivas, inclusive para o mundo. Nós temos os povos originários que precisam de um ambiente sustentável para continuar a viver de acordo com a sua cultura, com seus costumes. Então, falar de sustentabilidade em Roraima tem um peso muito grande e o Tribunal de Justiça ele está, sim, engajado em promover ações de sustentabilidade e de conscientização, para que a gente possa cumprir não só a agenda da ONU ou plano de logística, mas cumprir com o nosso papel cidadão. Sim, e neste mês, né, que é o mês de junho, é o mês do meio ambiente, né, o tribunal sempre faz ações, né, de conscientização, e esse ano não vai ser diferente. Vai ter aí o primeiro mês do meio ambiente. Eu gostaria que a senhora explicasse o que está previsto para acontecer nessa programação. Assim, é o primeiro mês do meio ambiente, né? Nós sempre promovemos ações em junho, já que nós temos o Dia Nacional do Meio Ambiente. Então, geralmente era uma semana de ações e tudo mais. E agora começamos a trabalhar com um mês de conscientização, um mês inteirinho sobre práticas sustentáveis, né? Entre elas, nós estamos programando 3 palestras, né? A primeira palestra, Moda Legal, onde nós vamos abordar a questão de produção de lixo têxtil, o que isso significa, seu impacto ambiental e ações que nós podemos desenvolver para reduzir isso, para que a gente possa contribuir com a redução disso. Compostagem em casa, né? Nós podemos trabalhar no sentido de transformarmos o nosso lixo orgânico em adubo dentro da nossa própria casa, e isso é algo simples, né? Muitas pessoas gostam de ter sua hortinha, as suas plantinhas, seu quintal com alguma árvore frutífera. Então, vamos ensinar a trabalhar com lixo orgânico produzido por nós mesmos, transformando isso numa usina de compostagem caseira, né? E também ações contra o aquecimento global. Nós temos uma resolução do CNJ que está tratando disso. Isso é um tema muito central hoje na agenda mundial para diminuir gases do efeito estufa, né? E nós temos que nos engajar e termos essa responsabilidade de diminuir essa quantidade de emissão de gás carbônico no meio ambiente. Além disso, nós temos
as distribuições de mudas que já são tradicionais aqui, feira orgânica, onde a gente vai possibilitar a venda de produtos orgânicos e mudas de plantas frutíferas, blitz sustentáveis, onde a gente distribui cartazes de conscientização de boas práticas de sustentabilidade, e nós teremos também um encontro de boas práticas do Poder Judiciário no bioma amazônico. Também a gente vai iniciar, isso é muito bacana, a primeira vez que nós vamos fazer um relatório, um inventário de emissões de gás carbônico por servidores do Poder Judiciário. Será o segundo inventário. Eu iniciei a comissão agora em março de sustentabilidade. Eu estou iniciando. A comissão já existe, mas eu estou iniciando. E nós, então, faremos o segundo inventário de emissão de gases de efeito estufa. E a gente também, para estimular, para engajar o nosso público, e quando eu falo nosso público, eu estou falando do Tribunal de Justiça, né? E a partir daí, quem sabe multiplicar, nós estamos promovendo uma competição entre as unidades, né? A gente pretende arrecadar latinhas de alumínio, para podermos entregar para um dos parceiros, que é a instituição Terra Viva, e aquela unidade que mais arrecadar, a gente vai entregar o selo verde. Então, a gente quer promover a competição. Eu acredito que é uma boa prática de engajamento também, né? Sim, as pessoas são bem competitivas, uma boa forma de estimular, né? Isso aí. Maravilha, desembargadora. E o tribunal, ele já é um tribunal muito sustentável, já foi considerado aí um tribunal mais sustentável, né, do país, com as ações que realiza. Sim. Então, são inúmeras, né? E aí a gente pode pontuar desde a utilização de materiais não descartáveis com plástico, mais orgânicos, né? Captação de água de chuva. Então, são muitas ações realmente sustentáveis que o tribunal já realiza. Eu queria que a senhora comentasse um pouquinho, né, sobre essas ações, a importância de estar contribuindo dessa forma. Como eu disse um pouco antes, que nós já temos muitas ações, né? O tribunal já vem praticando muitas ações. E algumas que nós já estamos realizando, que são essas feiras orgânicas, onde nós oportunizamos a participação da sociedade, trazendo seus produtos para venda. Nós estamos fazendo arrecadação de roupas, e é uma arrecadação permanente de roupas e sacos de ração para entrega para entidades que produzem as ecobags, né? Nós fazemos a plantação de mudas com instituições parceiras. Dessa vez nós vamos fazer na Universidade Federal. Nós temos aquele campus imenso, então nós vamos doar mudas de plantas de árvores frutíferas para colocar lá na universidade, e tantas outras que são feitas, descartes de material eletrônico para utilização em cursos de robótica. Então, tudo é pensado, e também muitas ideias são trazidas para que a gente possa reaproveitar. Porque quando a gente reaproveita, a gente diminui a cadeia de produção e, consequentemente, também a de poluição, né? Quando fala em sustentabilidade, eu acho que a primeira coisa que a gente pensa é em poluição. Mas existe na sustentabilidade mudança de consciência, né? Nós estamos nos tornando, Nilsara, pessoas exclusivamente consumistas. Nós estamos sendo levados a isso. Nós estamos sendo levados a pensar que nós precisamos sempre trocar de roupa de acordo com a moda, o melhor celular que tiver no mercado, o carro mais novo que estiver sendo produzido. Se eu vou a festas ou algum evento, eu tenho que estar sempre com uma roupa nova. Mas vamos pensar sobre isso. Antes de consumir, nós precisamos pensar. Porque quando eu uso uma roupa num evento e não quero repetir em outro evento, eu posso transformar aquela roupa.
E com essa atitude, eu também estaria estimulando os serviços, porque eu contrato uma costureira para poder fazer isso. Então, eu estou ajudando também na geração de emprego e renda. Questões mínimas que a gente pode fazer no nosso dia a dia. Estamos estimulando, por exemplo, aqui no tribunal, um bazar. A ideia do bazar, a ideia original do bazar, é que a gente tenha um canal interno que a gente possa fazer esse ciclo de troca. Eu tenho roupa, usei em um evento, não quero usar mais, uma roupa que você vestiu numa madrinha de casamento, ou enfim, o que eu faço? Engordei, essa roupa não serve mais. Ora, onde que eu posso? Eu acho que, não sei se todo mundo é como eu, mas na hora que você tira uma roupa do guarda-roupa que você não usa mais, seja porque engordou, porque não tem outra oportunidade, ou porque o filho cresceu, onde que eu vou levar isso? O que eu faço com isso? Às vezes a gente pensa assim, né? Então, estimular aqui no nosso ambiente também um ambiente de troca, que a gente possa... Você tem algo que eu achei bonito e que você não quer mais, ou eu tenho algo que não me serve mais, e que a gente tenha também esse ambiente, além, claro, dos nossos postos de troca. A questão de uso consciente da energia, nós deixamos de comprar muito garrafa de água. A partir do momento que a gente digitaliza processos, tudo, né, estamos no meio eletrônico, então a redução de papel, que a gente não precisa mais imprimir, né, os processos, usar papel, os filtros de água nos corredores, para que a gente não só deixe de usar as garrafas ou os copos, a gente também caminhe um pouco para poder chegar até onde está a água. Então, são muitas ações que envolvem sustentabilidade, né? Quando eu penso em sustentabilidade, eu penso num local que possa se autogerir sem impactar outras áreas, né? E o Tribunal de Justiça, com uso de energia fotovoltaica, estamos encaminhando para trocar veículos para uma frota elétrica, para diminuir gás de efeito estufa, plantio de árvores, programas de conscientização, capacitação de servidores, tudo isso pensando numa ação diária, cotidiana, de cada um que está aqui, seja aqui no Poder Judiciário, ou seja, multiplicando para o seu ambiente, para a sua casa, pensando eu pretendo viver até 80, 90 anos, já que a expectativa de vida está aumentando. Então, eu quero viver num local que me dê condição de vida, que eu tenha condição de vida, que eu consiga chegar até os meus 80 ou 90 anos. Então, beber uma água limpa, né? Respirar um ar melhor. O que eu estou fazendo para isso acontecer? Eu, Elaine, indivíduo, né? Estou fechando a torneira quando eu estou escovando os dentes? Enquanto eu ensaboo uma louça na pia, eu deixo a torneira fechada? Enquanto o nosso creme hidratante está fazendo efeito no cabelo, lá a embalagem tem que ficar 1 minuto, 2 ou 3, o chuveiro está ligado? Então, é tanta coisinha pequena, né? A quantidade de lixo que eu posso diminuir, ou coisas mínimas, né? Escolher um produto orgânico em vez de escolher um produto empacotado, né? Uma roupa que tenha o menor tempo de desgaste na natureza do que uma roupa sintética. Hoje eu estava conversando com os meus servidores antes de vir aqui e fiz uma pequena pesquisa de algo que vem me incomodando há algum tempo, que é essa questão do lixo têxtil. E eu descobri alguns números em Sara que eu fiquei muito assustada. Muito assustada. Conte-nos que
pra gente que números são É, esses. eu até, para não errar, porque número é algo que a gente não pode errar, né? Então, eu fiz algumas pesquisas e tudo mais. E é uma das coisas que nós vamos ter no mês do meio ambiente, que é essa palestra sobre moda legal. Nós temos, eu gosto de perguntar isso porque eu não sabia que... Você sabe qual é a segunda indústria que mais polui no mundo? Não sei, mas pelo que a senhora já adiantou, talvez seja têxtil. Sim. A indústria têxtil só perde para a indústria petrolífera. Olha só, que dado interessante. Nós não sabemos disso, mas é. Veja, eu levantei aqui, segundo um levantamento feito pela Global Fashion Agenda, organização sem fins lucrativos apontou que 92 milhões de toneladas de registros têxteis foram descartados nesses anos. 92 milhões de toneladas. Eu não sei nem quanto significa isso em termos de, se eu colocasse assim, uma peça em cima da outra, um sapato, o que isso Difícil representaria. Mas, para a gente ter uma dimensão hoje, no deserto do Atacama, no Chile, é o maior depósito de lixo orgânico, um dos maiores depósitos de lixo têxtil do mundo. A pilha de lixo têxtil desse deserto, ela já é vista do espaço. Só para a gente ter essa ideia do que significa isso, né? E os produtos sintéticos, como essa roupa que eu estou usando hoje, ela demora até 400 anos para se decompor, quando uma roupa de algodão leva de 20 a 40. Veja a importância da gente saber, ter esse conhecimento na hora até de escolher o que você vai comprar, vestir, né? Nós temos, eu até cito aqui um exemplo que me assustou muito, que eles dizem que para fabricar uma camiseta de algodão, uma camiseta de algodão, estima-se que sejam necessários 2.700 litros de água doce. Uma camiseta. Quantas camisetas estão sendo fabricadas nesse momento? Nossa. Então, uma camiseta, a gente pode levar até 2.700 litros de água doce. Essa quantidade de água é o equivalente ao que um ser humano consumiria em 2 anos e meio. 2 anos e meio. A quantidade de resíduo têxtil numa lavagem, numa única lavagem de um vestuário de poliéster, ele descarta 700 mil fibras de microplástico na cadeia alimentar. Uma lavagem. Isso leva aqui, ele continua dizendo que dessa lavagem de tecido sintético pode provocar até 500 mil de tonelada de microplástico no fundo do oceano. Todo ano. Só o Brasil são 4 milhões de toneladas de lixo têxtil por ano. É um desafio para nós nos educarmos cada vez mais. E aí, pensando não só no nosso futuro, como a senhora falou, né? Eu quero chegar numa certa idade, mas chegar com qualidade, né? Como que eu consigo me ver daqui a alguns anos? Mas também, nós que temos filhos, pensamos qual é o futuro do meu filho, né? Quando eu não estiver mais aqui. Será que ele vai ter acesso a tudo que a gente ainda tem acesso, né? Então, realmente, é muito importante essa avaliação, esses dados que a senhora trouxe, realmente muito impactantes para a gente, né? E saber como é importante pequenos detalhes e coisas grandes que fazem diferença e coisas pequenas também que fazem diferença no nosso dia a dia, para que a gente possa repensar os nossos atos, né? Enquanto pessoas, cidadãos, para a gente pensar no nosso futuro também. Então, é o tribunal pensando na sustentabilidade, mas pensando de forma que todos nós podemos ter essa consciência para caminharmos aí, o que pensar do nosso futuro, né? Eu só me lembro quando eu vejo esses dados e penso assim, né? Entre 8 bilhões de seres humanos na face da Terra, eu só me lembro daquela história do passarinho tentando apagar o incêndio na floresta. Mas se eu não tentar, né? Se a gente não mudar esse hábito
de consumo desordenado e inconsciente, nós estamos participando dessa cadeia de poluentes, de pessoas que estão destruindo o planeta, né? Falando agora foi noticiário ontem no mundo inteiro sobre a nova escolha do Papa. Nós temos aqui, temos na encíclica do Papa Francisco, que ele diz: cuidem bem da nossa casa, vamos cuidar bem da nossa casa. É nossa. Parece que nós esquecemos do coletivo. Quando a gente faz escolhas ruins, a gente esquece do coletivo. Mas a gente esquece que nós fazemos parte do coletivo. Né? Exatamente. Enquanto eu estou fazendo uma má escolha ou praticando uma má ação, eu não estou atingindo o próximo, eu estou atingindo a mim mesma. Né? Em que planeta nós queremos viver? Um servidor meu falou isso hoje, né? Um assessor que trabalha comigo falou isso. Qual planeta que eu quero viver? Porque sou eu que vivo aqui, né? Então você vai passear num rio, numa praia aqui que nós temos tantas praias lindas de rio, e pensamos, será que essa água aqui, o Rio Branco, já se fala muito de poluição do Rio Branco? Já ouvi pessoas dizendo, não tomo mais banho no Rio Branco porque tem muito resíduo de garimpo e tudo mais. Então, essas práticas, eu sei que nós não vamos mudar o mundo, não é uma gestão de 2 anos na Comissão de Sustentabilidade que nós vamos conseguir mudar o mundo. Mas se a gente conseguir conscientizar os nossos servidores, colaboradores, magistrados, se a gente, com essas ações, conseguirmos parcerias e gerarmos essa cadeia de consequências boas, né, de produzir essa conscientização positiva, eu acredito que nós já somos o passarinho na floresta. Sem dúvida, com certeza. Desembargadora, nós temos também o setor de sustentabilidade, que em parceria com a comissão realiza várias ações. E uma das ações são as blitz educativas, que busca mostrar para os servidores, magistrados, a coleta seletiva. Nós temos coletores de pilhas, né? E baterias. Então, muitas vezes a gente traz de casa, porque a gente não quer jogar no lixo comum, a gente traz para cá, né? Joga no cesto apropriado para isso. E também uma coleta mais seletiva, né? E isso realmente é feito, essas blitz, para conscientizar as pessoas a fazer esse descarte adequado. Porque lá onde está o cesto da pilha não é para jogar outro resíduo, é para jogar a pilha, né? Para ter a destinação correta. E isso é muito bacana, essa iniciativa do Tribunal de Justiça. São tantas coisas, Nilsara, que a gente não tem ideia. Um dia desses, nós temos essas ações de arrecadação de roupas. Nós temos ações de lixo eletrônico, incluindo pilhas e tudo mais. Nós temos as blitz educativas com panfletagem, palestras, cursos de capacitação e treinamento, né, de servidores, colaboradores, magistrados. Nós procuramos... quando eu digo nós, vejam bem, eu comecei em março, viu, gente? Eu estou aqui passando para todo mundo o que a comissão já faz. Né? Pessoas muito queridas, a Paloma é uma guerreira na comissão para colocar o plano de logística sustentável em ação e fazer com que a gente realmente tenha essas boas práticas. Mas quando a gente pensa que são tantas coisas que nós não sabemos e não conhecemos e que a partir delas a gente pode gerar ações, né? Um dia desses eu estava em casa e meu marido chegou dizendo, olha, guarde tampinha de garrafa. Comece a guardar tampinha de garrafa, porque eu vou levar para um amigo, porque a filha dele está arrecadando tampinha de garrafa. E eu fui procurar saber, inclusive essa menina que eu estou falando também é Paloma, e ela é filha de uma magistrada nossa. E eu procurei saber para que eram as tampinhas, né? Por que eu estou arrecadando tampinha? Ela disse que são empresas que arrecadam as tampinhas para reutilização, para reciclagem, e que nós ainda não temos, mas nós vamos ter. Então, eu já estou dizendo que é uma coisa que eu já conversei com a Paloma. Paloma, vamos engajar na campanha de tampinha, porque a gente joga as tampinhas.
A gente não faz nada com a tampinha. Eu já vi muita coisa assim no YouTube que aproveita a tampinha para Dá pra fazer fazer até brinquedo, né? tudo. Então, são tantas parcerias que a gente pode ajudar, fomentando economia, inclusive, né? Porque tem pessoas que vivem disso e precisam desse material para poder trabalhar. Então, ideias são infinitas, inclusive são muito bem-vindas. Eu gostaria muito que aqueles que nos ouvem pudessem contribuir com ideias inovadoras para a gente instituir no nosso plano de logística sustentável e também executar, né? Não é só planejar, mas executar. Então, para que a gente possa executar, para que a comissão possa contribuir para que o plano seja realmente executado, a gente tem que fazer as ações. E nós construímos ações a partir das ideias. Então, por favor, quem estiver nos ouvindo pode contribuir com ideias inovadoras e também ajudar, porque a Paloma é quase o meu equipe, né? É ela fazendo, é uma guerreira mesmo, viu? Maravilha, desembargadora. E a gente queria agradecer a sua participação aqui no podcast Diálogos de Justiça. É um espaço aberto. Inclusive, a gente já faz o convite aqui para a senhora para retornar conosco para falar da ouvidoria, que a senhora é nossa ouvidora, do tribunal, falar das ações, dos canais, que é muito importante para a nossa sociedade, né? É um canal de comunicação com o cidadão. E a gente já deixa aqui esse espaço, convite aberto para que a senhora venha falar da ouvidoria também, que a gente está sempre à disposição para falar para as pessoas, para a sociedade, que a gente tem muita coisa, né, de prestação de serviços para a população e que a gente quer essa aproximação com a sociedade. Então, o convite está feito e a gente tem aí muita gratidão pela sua participação hoje. Falando de assuntos tão importantes, né, sobre o meio ambiente, sobre sustentabilidade, sobre as ações, as parcerias, né? E vamos acompanhar aí essas ações de perto, divulgar nas nossas redes, nos nossos canais, todas essas ações que a comissão, né, e o setor de sustentabilidade estão fazendo aí em prol do meio ambiente. Muito obrigada pela sua participação. Eu agradeço a oportunidade e peço, em nome da comissão, que o nosso público interno e também aqueles que não pertencem ao Poder Judiciário, mas que foram tocados por essa conversa ou querem participar de alguma ação, procurem o Tribunal de Justiça para firmar parcerias, para contribuir com nossos projetos, planos e ações, trazer mais palestras, mais capacitação e contribuir, né, de alguma forma para que a gente realmente tenha um planeta sustentável. Maravilha, a gente com certeza juntos caminhando a gente consegue aí alguns resultados maravilhosos. Muito obrigada, viu? E o nosso podcast fica por aqui e a gente convida você a acompanhar nossas redes sociais, do canal do YouTube, onde vão estar, né, todos os programas na íntegra e eu espero você no nosso próximo encontro. Até lá!